a gente passou por um momento, né, de completamente diferente de tudo que a gente já viveu, que foi a questão da pandemia, o isolamento, etc. E até hoje isso tem impacto na vida de várias pessoas, né. Então, eu queria entender qual que é a porcentagem de pessoas na população que realmente vão apresentar TDAH na infância e a porcentagem que fica mais ou menos em adultos. Pra gente ter ideia se algo comum ou se é raro. Então vamos lá. Se a gente pensar na altura das pessoas, a gente vai ter os baixinhos, os altões e uma galera na média, né? Uma galera aí no meio termo. Se a gente pensar em cor da pele, você vai ter o claro, o escuro e a maioria aí no meio. Se você pensar em alcance visual, você vai ter gente que enxerga muito bem, você vai ter gente que enxerga muito mal, você vai ter uma galera aí no meio. Talvez os exemplos não sejam não são homogêneos aí, porque, enfim, outras questões interferem na apresentação de algumas características, não é exatamente o alcance visual, não é exatamente análogo à altura, mas só para dizer que características humanas, em geral, têm uma distribuição na sociedade, né? Então, vai ter gente com muito, vai ter gente com pouco e vai ter uma galera na média. Com a nossa capacidade de prestar atenção, de focar, não é diferente. Né? O nosso span atencional, a capacidade que a gente tem de ficar sentado prestando atenção continuamente num estímulo, não é diferente. Vai ter gente que vai ter muito pouco, vai ter gente que vai ter muito, e vai ter uma galera aí que está na média. Quando, Lucas, a gente vai dizer que, olha, isso aqui é uma doença? A gente cria critérios que são, de certa forma, artificiais, como pressão alta. Por que pressão acima de 12 por 8 ou 13 por 9 é considerada alta? Porque mais gente morre que fica com essa pressão. A chance de morrer quando está com essa pressão é maior. Por que a visão normal é 20-20? Né? Você enxerga 20 pés o que uma pessoa normal enxerga 20 pés. É porque é um padrão de alguma forma arbitrário, mas é a maioria e que não te prejudica. Com o spam atencional, a gente percebe o seguinte: tem até uma discussão bem interessante para a gente fazer, que muitas pessoas dizem, não, mas isso aí é uma doença inventada, isso aí não existe, isso aí é uma doença da modernidade, da contemporaneidade, isso aí é porque a gente inventou essa doença aí. E tem outros que falam, não, essa é uma doença biológica, está aqui a ressonância magnética das pessoas com TDAH, está aqui as áreas do cérebro que não estão funcionando adequadamente, e na verdade é uma conjunção das duas coisas. Por quê? Você tem um spam atencional distribuído na população. Lá nas cavernas, eu penso que a doença era o contrário. Sabe assim, você tinha que estar ligado em tudo, você tinha que estar distraído, você tinha que estar o tempo todo vendo se não tinha um bicho chegando, se não tinha uma pedra rolando, se não tinha um buraco na frente. Você tinha que estar, a sua atenção tinha que ser mais a atenção espontânea do que a atenção voluntária. Você tinha que estar mais ligado no ambiente do que numa coisa só para sobreviver. Eu imagino assim, uma mulher das cavernas levando o filho no curandeiro lá, faz uma coisa aqui pelo meu filho, ele só fica desenhando aqueles desenhos rupestres lá, a gente chama, ele não presta atenção, ele só se concentra, ele não se distrai. Qualquer dia ele vai ser comido por um leão. E aí a gente hoje está numa sociedade que é o contrário, que você tem que aprender a se focar, você tem que levantar barreiras para as distrações, para poder ficar bastante tempo. Então, é claro que o spam atencional ele pode ser biologicamente determinado, mas a nota de corte do que vai ser doença ou não vai ser doença depende do prejuízo. E isso nos prejudica hoje porque a gente precisa sentar, assistir a aula, precisa prestar atenção no trânsito, precisa, de novo, lembrar de pagar boleto, de pagar as contas e tudo mais. Então, o Lucas, hoje a estimativa é de cerca de 5% de prevalência nas crianças e 2,5% nos adultos. Tá? Os números sempre variam de um estudo para outro, mas é mais ou menos isso, ou seja, metade das crianças que têm TDAH persistem com sintomas na vida adulta, que vão, de novo, prejudicar. Agora, o sujeito mudou, o sujeito foi, sei lá, está morando na roça e ele tem que estar mais ligado. Então, ele não vai mais ter TDAH, entre aspas, foi curado. Como é que ele foi curado? Ele hoje tem uma necessidade menor do spam atencional dele. Eu volto de novo para o exemplo da miopia, né? Se a gente morasse todo mundo em cavernas pequenas, não tinha míope, porque você não ia precisar enxergar longe, você só ia ter que enxergar perto.
Então, é biológico o alcance da nossa visão? É biológico, mas é social o quanto que a gente precisa enxergar longe. Então, é essa interação que a gente vai estar falando o tempo todo, quando a gente fala de psiquiatria em geral, mas particularmente do TDAH.